Passar a palavra à vereadora Cristiane Costa, que faça a chamada, verifique o quórum nessa noite. Você passa para mim fazer a leitura. Excelentíssimo presidente, boa noite a todos. Temos quórum para dar início aos trabalhos. Vou fazer a chamada. Vereador Peterson, vereador Carlos Lindomar, vereador Senhor Enio, vereadora Naná, vereador Tia Ailton, vereadora Cristiane Costa, vereador presidente desta casa, mestre Grilo, vereador Coronel Claré, vereador Matusalém, vereador Toninho, vereador Dr. Alessandro, vereador Dr. Sebastião, vereador João Paulo, vereador Marcos Possato. Chamada feita, havendo quórum, lembrando que a reunião dessa noite é extraordinária. Pelas minhas contas aqui, a gente segue uma ordem. O vereador Toninho do Raio-X para fazer a oração nessa noite, para que possamos começar os trabalhos. CCJ antes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós temos por lei concluir os trabalhos referentes ao mês do Junho Vermelho e Amarelo, mas como a vereadora Cristiane Costa e o vereador Coronel Claré pediram para esperar só mais um pouquinho, porque eles estão conferindo certinho aqui as pessoas envolvidas nas homenagens de hoje, eu vou passar a palavra ao líder do prefeito, vereador Marcos Possato, que também tinha pedido uma questão de ordem. Perfeitamente, vereador, então vamos aguardar também. Então, com a palavra a vereadora Cristiane Costa, que também levantou uma questão de ordem. Presidente, aproveitando esse tempo, a minha questão de ordem é o seguinte, comunicar a todos que a comissão processante já deu início aos trabalhos e aproveitar essa reunião extraordinária para convidar toda a imprensa de Lavras para uma reunião amanhã, uma reunião coletiva, onde nós vamos falar o início já dos nossos trabalhos. A gente havia recebido alguns contatos da imprensa para que a gente fizesse um pronunciamento, a comissão. Então, a gente reuniu e decidimos fazer uma coletiva com a imprensa amanhã, às 14 horas. Já foi solicitado à Secretaria da Câmara e o setor de comunicação para que fizesse o convite, que enviasse a nota a toda a imprensa, e eu aproveito a reunião para reforçar o convite para todos da imprensa, que amanhã, às 14 horas, a comissão estará à disposição para colocar os trabalhos iniciais. Obrigada. Boa noite. Perfeitamente. Palavra do vereador Coronel Claré. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes aqui hoje na nossa casa, que nos assistem pela televisão, os companheiros. Gostaria de solicitar, presidente, que fosse autorizado pelo plenário a aprovação de 3 requerimentos, sendo visto que nós teremos aí 30 dias de recesso sem reunião da Câmara. E eu necessito de algumas informações importantes por parte do Executivo com relação à aplicação da lei de uso anormal de residência, com relação também ao aumento tarifário das passagens de ônibus pela Autotrans em 2018, e também sobre a dívida de IPTU dos clubes esportivos da nossa cidade de Lavras. Tendo em vista que pretendo trabalhar nessas ações durante o mês de julho, eu solicito que seja colocado em aprovação esses requerimentos. Perfeitamente. Levando em consideração que nós estamos em reunião extraordinária, não temos nenhum requerimento, o Coronel Claré coloca os requerimentos dele sob apreciação no plenário. Se o plenário aprova a entrada dos requerimentos do vereador Coronel Claré, permaneçam como estão. Os requerimentos foram aprovados, deram entrada, vereador. Muito obrigado. Obrigado aos colegas. Nosso assessor jurídico, doutor Paulo Luciano, também pediu uma questão de ordem.
Com a palavra, Dr. Paulo Luciano. Senhor presidente, senhores vereadores, população, a minha fala nesse momento, de maneira muito breve, senhor presidente, é apenas para sanear o projeto que está na pauta, o 017, com relação à admissibilidade. Já me manifestei outras vezes aqui, a admissibilidade é a atribuição da assessoria jurídica e foi feita no dia 27 de junho, por intermédio do parecer jurídico 198. Posteriormente a isso, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Carlos Lindomar de Souza, por intermédio do memorando número 018/2019, levantou duas questões. Na verdade, levantou uma questão relacionada à admissibilidade propriamente dita e fez um requerimento nos termos do regimento. E eu vou passar a esclarecer e depois fazer a leitura do meu atual parecer. Então, basicamente, de maneira bastante resumida, foi alegado, foram apontados vícios atinentes na ausência de documentos juntados pelo chefe do Poder Executivo. Quais documentos? Cópias de leis e nos pontos específicos da Constituição Federal, especificamente Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 e a Lei 4.320. Antes mesmo que eu me manifestasse, foi recebido da Prefeitura o ofício 0367/2019, que encaminhou esses documentos. Já me manifestei aqui em outras situações, senhor presidente, que de fato se trata de um vício, mas é um vício sanável, pode ser eventualmente corrigido. Então, quando esse projeto chegou para mim agora à tarde, já chegou com a documentação. Então, eu vou fazer a leitura do meu parecer, obviamente ficar à disposição, só para esclarecer, alinhar e eventualmente sanear essa questão da admissibilidade, para que nós possamos passar à frente. Além disso, além de ter levantado essa questão relacionada ao vício, o relator também faz um requerimento baseado no artigo 87 do regimento, de solicitação de documentos em relação ao projeto citado. Não vou fazer a leitura, que eu acho que explicita mais, mas o objetivo da minha fala, portanto, é sanear qualquer tipo de celeuma relacionada à admissibilidade e que o projeto, então, possa passar adiante com sua tramitação regimental. Parecer jurídico número 201/2019, projeto de lei 017, vícios, etc. Acerca da ausência, número 1, acerca da ausência de documentos noticiada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça, entendo, como já me manifestei em outras oportunidades, que se trata de vício sanável, o qual já foi, inclusive, sanado com a juntada de cópias da Lei Complementar número 101, cópia da Lei número 4.320 e da Constituição Federal, por intermédio do ofício número 0367/2019 da Procuradoria do Município. Muito embora se trate de legislação federal disponível no sítio eletrônico do Planalto. Considerando assim que o vício apontado já foi sanado, mantenho o parecer de número 198, datado de 27 de junho, pelo recebimento da propositura, parecer esse que embasou a decisão de Vossa Excelência pelo recebimento e atual inclusão no atual informativo. Acerca da solicitação de documentos consubstanciada no artigo 87 do Regimento Interno da Casa, opino pelo deferimento, tão somente pela previsão regimental já mencionada, esclarecendo que cabe à presidência a expedição do ofício solicitante. Então, senhor presidente, o vereador relator da comissão solicita alguns documentos relacionados a projetos, processos licitatórios, cabe à presidência encaminhá-los através de ofício ao chefe do Poder Executivo para que forneça. Dizem os parágrafos do 87 que os prazos ficam interrompidos por 20 dias ou até que os documentos sejam recebidos. Então, são os esclarecimentos que inicialmente eu tinha a fazer, entendo como saneada a questão da admissibilidade do projeto, ele está, então, em termos de processo legislativo, pronto para ser lido, se for o caso. Agradeço, senhor presidente. Perfeitamente, nós agradecemos. E aproveito que nosso assessor jurídico tocou nesse assunto para cumprimentar aqui nosso secretário de obras, o senhor Thales, procuradora do município, o Marcos Henrique, a Milena, comandante lá do setor financeiro da prefeitura,
Sejam muito bem-vindos aqui na Casa do Povo. Mais algum outro vereador levantou a questão de ordem? Presidente, tem questão de ordem, não só por ter a oportunidade em nome da professora Adélia, foi minha professora ali, estou vendo ela no plenário, né? É minha vizinha, conterrânea do bairro lá. Eu quero cumprimentar todos que estão presentes nesta noite aqui, Silvinho, pessoal que está aí, J. Paulo, o Janelson, o Silva Júnior, são os dos blogs aqui da nossa cidade, mas dizer que a Adélia é uma pessoa de muita honra e que representa muito bem a mulher lavrense, né? Uma pessoa de força, de garra, de fibra, filha do capitão Bento, que combateu na guerra, né? Representando o nosso país, e da dona Rosa. Se eu for aqui contar a história deles, eu ficarei, doutor Alessandro, a reunião toda, já falo muito, né? Ficarei a reunião toda falando, porque tem história, tem muita história boa. Então, assim, muito obrigado por estar presente aqui, Adélia. É um prazer poder vê-la nesta casa, ao lado da professora Magda, representando aqui não só a força da mulher, mas também a força da educação na nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, vou passar a palavra a Vossa Excelência, só para a vereadora Cristiane Costa poder fazer a leitura de correspondências recebidas. Nós esquecemos aqui. Ofício do vereador Ubirajara Cassiano Rocha, Bira, justificando a ausência nessa reunião de hoje, por estar com ter compromissos assumidos anteriormente. Então, ele manifesta os sinceros votos de estima, consideração e apreço. Ofício do chefe do Executivo, prefeito Dr. José Xerém. Pelo presente, venho por meio deste encaminhá-lo ao excelentíssimo presidente. Resposta ao ofício número 493 de 2019, enviado a este gabinete, conforme esclarecimentos em anexo. Excelentíssimo senhor, ofício enviado foi: excelentíssimo senhor prefeito, em nossa reunião ordinária do dia 10 de junho do ano em curso, requereu o vereador Carlos Lindomar de Souza, com subscrição dos vereadores Nastenca Georgina Ferreira e Elias Freire Filho, Lila, que enviássemos ofício a Vossa Excelência solicitando cópias de todos os extratos bancários de titularidade do município, autarquias ou quaisquer outros órgãos no período de janeiro de 2017 a maio de 2019. Com nosso cordial cumprimento, solicitamos que seja requerido junto à Câmara Municipal de Lavras dilação do prazo de 30 dias para resposta ao ofício número 493 de 2019, por se tratar de um número expressivo de documentação. No ensejo, colocamos-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Milene Cury Vilela Alvarenga, secretária de Fazenda e Planejamento. Com a palavra, a vereadora Naná. Senhor presidente, primeiramente, boa noite a todos que comparecem ao nosso plenário, todos que nos assistem. É até difícil de falar, mas a gente acaba de ter notícia que o Darcy Tavares acabou de falecer, em virtude de um acidente que aconteceu agora à tarde. Eu até fui testemunha desse... Por ter passado lá, eu fui no enterro da minha tia, e na volta eu vi uma movimentação ali na entrada do Gato Preto, de SAMU, de bombeiro, de polícia. E a gente viu um carro chocado com uma carreta, ele entrou na contramão, assim, eu não vou falar a palavra não, mas com fortes indícios de uma tragédia muito grande, sabe? Infelizmente, ele veio a falecer agora.
infelizmente. A gente não sabe os motivos, mas é uma coisa assim, muito triste mesmo, uma tragédia muito grande. Ele entrou de frente com uma carreta na contramão, dando a entender que ele poderia estar querendo acabar com a própria vida. Eu não sei ao certo, né, mas deu a entender. Ele ficou a carreta em cima do quebra-molas e o carro dele entrou debaixo da carreta. É muito triste isso. Muito triste. Bom, vamos seguir a nossa vida, né, presidente? Na reunião passada, eu levei a questão de uma notícia que foi vinculada numa página do Facebook, falando sobre a exoneração de uma pessoa que passou no concurso. Aliás, foram 3 pessoas que passaram no concurso e foram exoneradas. E eu ainda levantei a questão de que por que vai acontecer um concurso público, um concurso na Câmara Municipal de Lavras, onde a pessoa que passa no concurso ela vai ser exonerada, né? Que finalidade que tem esse concurso que vai acontecer aqui? Eu vou tomar o tempo de vocês, mas é preciso que, principalmente os vereadores da nossa casa, entendam o motivo dessa exoneração. Foi uma questão muito desumana, porque foi uma perseguição política. E, no final da minha fala, eu gostaria que o vereador João Paulo depois mencionasse a sua notificação no parecer, tá, João Paulo? Eu vou ler o parecer da nossa comissão, que foi composta pelo vereador Lila e pelo vereador Enio. Comissão Extraordinária da Câmara Municipal de Lavras, pedido de reconsideração, portaria número 158, de 14 de dezembro de 2018. Eu gostaria, se alguém pudesse pedir um copo de água para mim, porque eu fiquei tão nervosa com o caso do Darcy que minha boca secou. Que tragédia, meu Deus. Parecer ao pedido de reconsideração protocolado por Cacildo Silva Júnior ante a decisão proferida pelo presidente da Câmara Municipal de Lavras sobre a égide de suspeição da comissão nomeada pelo presidente, bem como do assessor jurídico da Câmara, nos autos de pedido de anulação de processo administrativo 005/2017, sob a tese principal de desvio de finalidade e abuso de poder, cometidos pelo ex-presidente Kleber José da Silva Pervidor. Vocês me desculpem a leitura desse parecer, às vezes tem algumas palavras que não estão muito de acordo, mas eu tentei fazer baseado no ensino que eu tive quando eu estava no meu curso de Direito. Infelizmente, eu não pude concluir, mas eu tentei usar os termos mais adequados no parecer. A matéria alusiva ao pedido inicial, em resumo, pede a anulação de processo administrativo pelo crime de desvio de finalidade e abuso de poder, entre outros crimes, baseada em gravação de áudio devidamente anexada aos autos entre o solicitante e o então ex-presidente da Câmara, Kleber Pervidor. Relatório. O presidente da Câmara, após pedido de reconsideração pelo solicitante, o qual pediu a suspeição do assessor jurídico da Câmara, Dr. Paulo Luciano, e da própria comissão nomeada para apreciar o pedido inicial, encaminhou à Comissão de Reforma Administrativa o referido pedido para análise e decisão. Contudo, a citada comissão, em comunicado à presidência, declinou da competência sob a alegação de que a comissão foi criada para outro fim e que a análise e decisão em comento poderiam ser declarados nulos de pleno direito. Assim, conforme portaria número 158, datada de 14 de dezembro de 2018, nomeou a presente comissão, que ora assina este parecer para realizar a análise e proferir parecer acerca dos fatos narrados e emanar parecer pela procedência ou não do pedido apresentado. A fim de conhecer a íntegra do referido processo, a vereadora e membro de comissão, Naná Ferreira,
solicitou carga do processo junto à Secretaria da Câmara para se inteirar do motivo que levaram à interposição do pedido de anulação de processo administrativo. Seus fundamentos, pareceres e decisões proferidas para sob detida análise após reunião com o registro fotográfico da realização em anexo com os demais vereadores que compõem a comissão, Enio Mendes de Siqueira e Elias Freire Filho Lila. Proferiram o presente parecer para envio subsequente à presidência da Câmara Municipal de Lavras, para, em assim referendando, tomar as medidas que se fizerem necessárias. Análise da competência para a criação de comissões. A presidência da Câmara, por seu regimento interno, tem competência para criar comissões em caráter extraordinário. Assim determina a competência de presidente da Câmara. Dos atos do presidente, artigo 18, os atos do presidente observarão a seguinte forma: ato numerado em ordem cronológica quando tratar-se de regulamentação dos serviços administrativos, nomeação de membros das comissões temporárias, a qual se finda só no fim da legislatura. Portarias para admissão, remoção, demissão, concessão dos direitos legais aos servidores da Câmara. Nestes termos, a criação da presente comissão atende aos requisitos do regimento interno, sendo de competência do presidente a sua livre nomeação. Destarte, os referidos vereadores que compõem a presente comissão extraordinária foram consultados previamente acerca de indicação de seus nomes e consignaram as suas indicações para a composição da presente comissão. No que se refere à constituição e competência das comissões, o regimento interno assim determina e também cuida das matérias passíveis de análise pelas comissões devidamente nomeadas pela presidência. Eu já li sobre as comissões temporárias. Neste sentido, a presente comissão detém a competência, capacidade analítica e poderes para, após análise dos autos, emitir parecer acerca do caso concreto, sempre em atenção aos princípios da legalidade, constitucionalidade, conveniência e oportunidade, e posterior emissão de parecer para aceitar ou não o pedido interposto. Legalidade do pedido. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, assegura o contraditório e a ampla defesa para os litigantes em processo administrativo. A revisão dos julgamentos, utilizando-se do duplo grau de jurisdição, atende à necessidade de qualidade e segurança da prestação estatal julgadora e é imperativo jurídico expresso no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Embora a instância administrativa esteja para o administrado relegada à condição secundária, como mera etapa rumo à definitividade dos litígios que ocorre somente na esfera judicial, não se pode negar que o processo administrativo tem sua importância assegurada e existe para facultar ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como para a própria administração obter a oportunidade para sanar ou corrigir eventual ilegalidade ou irregularidade em ato por ela praticado. O recurso administrativo. O recurso administrativo é meio hábil a propiciar o reexame da atividade da administração por seus próprios órgãos, sendo uma das mais importantes manifestações do princípio do contraditório e da ampla defesa, em que se caracteriza o conflito de interesses, e é nesse momento que o interessado apresenta sua resistência formal. A Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, disciplina: das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de ilegalidade e de mérito. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Por esse preceito legal, denota-se que todo recurso contra decisão administrativa será encaminhado inicialmente à autoridade que exarou a decisão, e após apreciar as alegações recursais e documentos acostados, poderá ela reconsiderar a decisão, dando o trânsito em julgado administrativo sem a necessidade de encaminhar o recurso à autoridade superior. E não sendo reconsiderada, só então o recurso será enviado à instância superior.
Assim, fica configurado que o presidente, tendo sua decisão questionada com motivos que, em tese, maculam a referida decisão, de forma regular acatou o pedido do solicitante e encaminhou à autoridade superior, que, neste caso, a presente comissão, para análise e proferimento de parecer acerca da controvérsia. Conveniência e oportunidade. Os atos administrativos valem até a data neles prevista ou, como regra geral, até que outro ato os revogue ou anule. Desde o nascimento, seja ele legítimo ou não, produz seus efeitos em face da presunção de legitimidade e veracidade. Acerca da possibilidade de se anular a que se observar a conveniência para anulação, bem como a oportunidade para tal, a legislação sustenta a possibilidade ao assim prever em leis e súmulas em vigor. A Lei 9.784 dispõe que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 53. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Artigo 54. Quando importa em anulação, revogação ou convalidação de ato administrativo, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Artigo 50. Jurisprudência, súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque neles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Nestes termos, havendo amparo legal para que a Câmara Municipal possa, em havendo pedido formal e fundamentado acerca de questionamentos de atos por ela, agentes públicos praticados, analisar o presente pedido, que encontra-se pertinente para análise e, se for o caso, concessão do pedido de reconsideração. Anulação do ato administrativo. A anulação é a declaração de invalidade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. Baseia-se, portanto, em razões de ilegitimidade ou ilegalidade, desde que a administração reconheça que praticou um ato contrário ao direito vigente. Cumpre-lhe anulá-lo o quanto antes, para restabelecer a legalidade administrativa. Com a desconformidade com a lei atinge o ato em sua própria origem, a anulação produz efeitos retroativos à data em que foi emitido, efeitos ex tunc, ou seja, a partir do momento de sua edição. A anulação pode ser feita tanto pelo Poder Judiciário como pela administração pública, com base no seu poder de autotutela sobre os próprios atos, de acordo com o entendimento já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal por meio das súmulas transcritas a seguir. Súmula 346. A administração pública pode anular seus próprios atos. Artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício, de ilegalidade, pode revogá-los. Isso aqui eu já li. A despeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, através de jurisprudência simulada, assim tem como pacífico o entendimento de que compete à administração a anulação de seus próprios atos. Para ser feita pelo Poder Judiciário, a anulação depende de provocação do interessado, tendo em vista que a atuação do Poder Judiciário, diferentemente do que ocorre com a atuação administrativa, pauta-se pelo princípio da demanda iniciativa da parte, que pode utilizar-se quer das ações ordinárias, quer dos remédios constitucionais de controle da administração, ou se provocadas dentro da esfera administrativa. O conceito da legalidade e legitimidade, para fins de anulação do ato administrativo, não se restringe somente à violação frontal da lei, pois abrange não só a clara e direta infringência do texto legal, como também o abuso por excesso ou desvio de poder, ou por negação aos princípios gerais do direito.
Somente os efeitos que atingem terceiros é que devem ser respeitados pela administração. Torna-se mais fácil entendermos os motivos pelos quais os atos administrativos viciados devem ser anulados quando percebemos que tais vícios sempre atingirão um dos requisitos da validade dos ditos atos. Como sabemos, estes requisitos são a competência ou sujeito, a finalidade, a forma, o motivo ou a causa e o objeto ou conteúdo. Portanto, violado um desses requisitos, impõe-se a decretação de nulidade do ato. No que se pede o regimento interno e na lei, bem como as causas de pedir constantes da inicial, a provocação em sua forma primária, antes mesmo da análise do mérito do pedido por si, tem escoro na legislação vigente e, portanto, passivo de análise dos fatos constantes do pedido inicial. Em resumo, trata-se de pedido interposto pelo solicitante sob o protocolo 001 de 2017, em que pede anulação de processo administrativo sob a acusação de que o ex-presidente Kleber P. Vidor teria cometido crime de desvio de finalidade e abuso de poder, por meios que mascaram a verdadeira intenção e a legalidade, buscar o intento fim de perseguição política. Segundo o autor, o ex-presidente teria, através de simulada provocação do Ministério Público, criada de forma artificial para fins persecutórios, uma maneira de intentar contra-nomeação em cargo público do solicitante. A referida denúncia, além de sua sustentação fática e de direito, traz em seu bojo, além de diversos pedidos com aparente embasamento legal e com decisões desfavoráveis proferidas pelo ex-presidente, onde existe um CD, o qual contém conversa entre o solicitante e o ex-presidente, onde, segundo o autor, contém provas do referido crime de desvio de finalidade e abuso de poder, entre outros, atribuídos ao ex-presidente que motivaram o pedido inicial. No primário pedido levado a efeito pelo ex-presidente, foi criada uma comissão para analisar o pedido de recomendação do excelentíssimo promotor de justiça, composta pelas servidoras Silvânia Maria de Lima Pereira, Débora Abdala Caetano e Patrícia Aparecida Terra de Andrade. O processo administrativo foi aberto sob o número 05 de 2015. A referida comissão, ao final, pugnou pela exoneração do solicitante, vindo a ter sua posse anulada pelo então ex-presidente com base na decisão da comissão. No pedido, o solicitante aduz que, após ter sido exonerado e por militar como jornalista, e após publicações sobre o então ex-presidente, o mesmo teria sido convidado por Kleber P. Vidor para uma conversa no gabinete da presidência. Alegando achar estranho o convite, o solicitante informa que resolveu gravar a conversa por desconfiar do convite incomum em face da declarada perseguição política que sofria por Kleber P. Vidor e já narrada nos autos. Segundo o solicitante, durante a conversa, o então ex-presidente passou a utilizar o notebook da presidência e fazer leituras de conversas privadas do solicitante em redes sociais, demonstrando, inclusive, que poderia, de alguma forma, prejudicá-lo e que, segundo o ex-presidente, outras conversas estariam sendo examinadas e que estariam chegando, o que, segundo o solicitante, é prova clara de crime de quebra de sigilo telemático do solicitante, bem como crime de coação, entre outros. Além disso, o autor aponta como pedido inicial que, durante a conversa, o então ex-presidente assume, no referido áudio, que, à época, estaria sendo pressionado por agentes políticos a abrir o processo administrativo para a anulação da posse do solicitante no cargo de diretor de TV. Aduz ainda que, durante a conversa gravada, o então ex-presidente atestou que utilizou de um expediente junto ao Ministério Público como subterfúgio para ocultar a sua real intenção para abrir o processo administrativo contra o autor, para, com isso, dar ares de legalidade a todo o procedimento e com o propósito persecutório, envolto em uma pretensa situação de legalidade, mas com o intuito de se conseguir o ato de exoneração como forma de atender aos interesses de seu grupo político. Segundo o autor dos pedidos, o ex-presidente disse que pertencia ao grupo político da ex-prefeita Jussara Menicucci e, a posterior, Silas Costa Pereira, ao qual
o solicitante, no exercício de sua profissão como jornalista, fazia denúncias contundentes contra os mesmos e que até mesmo chegou a aconselhar Jussara Minicucci a fazer uma composição para que cessassem as críticas feitas a ela. No referido áudio, conforme marcações de tempo e transcrições das conversas constantes no pedido inicial, segundo o solicitante, ou então o ex-presidente afirma ainda que, em conversa com o ex-presidente Marcos Possato, após uma audiência no Ministério Público e com o ex e atual assessor jurídico da Câmara, Dr. Paulo Luciano, teria ouvido aconselhamento do então advogado de como deveria proceder para achar um caminho e conseguir a desejada exoneração do solicitante pelo ex-presidente. Assim, em resumo, o solicitante, com base no áudio gravado, alega, entre outros motivos, a configuração do desvio de finalidade e abuso do poder cometido pelo ex-presidente Kleber Pervidor, em desfavor do autor, e pede, por consequência, a anulação do referido processo administrativo sob o número 005/2015 e a conseguinte reinvestidura no cargo público de diretor de TV, bem como os efeitos da nulidade de decisão de anulação de sua posse e a reversão dos efeitos patrimoniais e de direito em atenção ao que prevê o Estatuto do Servidor Público de Lavras, Minas Gerais. Voto. Visto o relatório e em face do exposto, consignando os elementos juntados aos autos sob análise, o pedido reveste-se de indícios e prova material que levam a uma condição de plausibilidade de cognição jurídica e fática. Assim, o pedido, em suma, é tempestivo, formal, tem amparo no regimento interno e na legislação vigente, bem como na jurisprudência evocada no pedido inicial e nas razões de recurso, e, sendo assim, o presente pedido de reconsideração deve ser recepcionado e analisado. No outro ponto, no que concerne aos pedidos, após comedida análise dos autos, bem como dos fundamentos da inicial, dos pareceres emitidos, das decisões exaradas pela presidência e das razões dos recursos, esta comissão consignou pela pertinência em reexaminar os autos, desde a situação de posse do solicitante, os pedidos administrativos negados e colacionado aos autos, bem como os fatores que ensejaram a abertura do processo administrativo para entender a controvérsia e as razões apresentadas para decidir sobre as condições de posse do solicitante do referido processo administrativo de 005/2017 e os fatos narrados na denúncia. Das condições da posse do servidor no cargo público. A análise do caso, por força de entendimento desta comissão, forçosamente obriga a análise das condições e origem da posse do servidor para, de forma a pacificar a questão por estarem investidos no poder concedido pela portaria número 158, com apoio de profissionais do direito consultados conforme prevê o regimento interno e como... Está difícil de ouvir, né, gente? Está tendo muita conversa lateral. Conforme prevê o regimento interno e como representantes do Poder Legislativo, analisar o pedido de reconsideração oferecida pelo autor, alcançando também as condições anteriores a que fora levada a efeito a sua posse no referido cargo do concurso público para um perfeito entendimento e consideração do direito invocado. Nesta seara, conforme se extrai dos autos, o autor postulou o pedido à comissão do concurso para que o mesmo não apresentasse o diploma de jornalista no ato da posse, em face da decisão do STF, com data de 17 de junho de 2009, que não mais poderia se exigir o diploma para o exercício de função afeita aos jornalistas. Na argumentação do autor foi apresentado o fundamento de que o entendimento do STF foi de que o artigo 4º, inciso 5º, do Decreto-Lei 972, de 1969, baixado durante o regime militar, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 e que as exigências nele contidas ferem a liberdade de imprensa e contraria o direito à livre manifestação do pensamento inscrita no artigo 13 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José de Costa Rica.
O autor juntou toda a documentação exigida no certame, inclusive o registro de jornalista devidamente emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, à exceção do diploma de jornalista excluído do ordenamento jurídico brasileiro pelo STF. Cabe destacar as condições a serem observadas no artigo 37 da Constituição Federal de 88, para, nos limites da lei, preencher as condições para assumir um cargo público por concurso, em especial que tais requisitos estejam previstos em lei. Assim, conforme parecer exarado pela assessoria jurídica da Câmara e aprovado pela Comissão do Concurso Público, que se posicionou de forma favorável, ao pedido do autor, o mesmo de posse do parecer e aceite da Comissão do Concurso, tomou posse no cargo de diretor de TV em 3 de janeiro de 2013. A posterior, em suma, o promotor de justiça, mesmo reconhecendo a ilegalidade da exigência, recomendou que a posse do autor fosse anulada e que outro concurso fosse realizado. Em que pese a importância do pedido do promotor de justiça, vale descartar que, ante os princípios da legalidade, economicidade, ato jurídico perfeito de segurança jurídica, forçoso é o reconhecimento de que a administração, no exercício de seu poder de autotutela, à época, reconheceu a exigência ilegal do edital não prevista em lei e concedeu o direito ao autor, aprovado em primeiro lugar, de tomar a posse no cargo em comento, gerando efeitos patrimoniais e de direito. A decisão suscitada pelo autor para sua posse foi tomada no julgamento do recurso extraordinário 511.961, em que se discutiu a constitucionalidade da exigência do diploma de jornalismo e a obrigatoriedade de registro profissional para exercer a profissão de jornalista. A maioria vencida, o ministro Marco Aurélio, acompanhou o voto do presidente da Corte e relator do RE, ministro Gilmar Mendes, que votou pela inconstitucionalidade do dispositivo do DL 972. Neste sentido, conforme atestado, a decisão de dar posse, amparada pela decisão do STF, foi tomada pela administração pública e, com isso, adquiriu a presunção de legalidade por seguir o entendimento da Corte Superior do país. Neste caminho, há de se reconhecer que a posse do autor, assim, se deu de forma a entender ao que se exige o artigo 37 da Constituição Federal, portanto, dentro da legalidade e a norma vigente decidida pelo STF em 2009, ou seja, foi excluída uma exigência declarada ilegal 3 anos antes da realização do concurso e, portanto, a posse, a prima facie, se deu em forma regular. Desta forma, em análise obrigacional acerca do motivo ensejador de toda a discussão, não há como não verificar que a posse do autor no cargo de diretor de TV se deu em obediência ao que prevê os requisitos do edital, excetuando-se a exigência ilegal, o ordenamento jurídico e, portanto, dentro dos ditames legais. Assim, ante a controvérsia, a correção administrativa aponta pela necessidade de convalidação do ato da posse do autor e seus regulares efeitos, sendo medida que ora se adequa ao reconhecimento da regularidade da posse, da ampla defesa e contraditório garantidas ao acusado. O acusado, no presente pedido de anulação do processo administrador, Kleber José da Silva Pevidor, foi devidamente citado para se manifestar nos autos e limitou-se apenas a uma manifestação por escrito, onde alega, em suma, não ter interesse na causa. E, conforme folha 160, não se manifestou em momento algum ou questionou ou impugnou a prova juntada aos autos, no caso ou no CD com a gravação em comento. Ainda nesta seara, vale ressaltar que, mesmo regularmente citado, o acusado quedou-se e manteve-se inerte quanto à autoria do áudio apresentado e não opôs qualquer objeção ou nenhuma justificativa ou negação de autoria do referido arquivo, o que, em tese, diferente do silêncio do acusado, leva todo o mote probatório a uma presunção de que tal material e a voz nele contida sejam do ex-presidente. Acerca do aludido sob análise material, numa comparação com áudios gravados pela TV Câmara em arquivo, a voz contida no material se mostra compatível à do ex-presidente.
da arguição de suspensão. Conforme constatado nas marcações feitas pelo autor no pedido inicial acerca do áudio em anexo, restou evidenciado que o então ex-presidente fez menção ao então ex-assessor jurídico à época e atual assessor desta casa, Dr. Paulo Luciano. No áudio ouvido atentamente pela comissão, em suma, o ex-presidente afirma que o advogado, Dr. Paulo Luciano, teria, abre aspas, aconselhado, fecha aspas, o ex-presidente sobre a melhor forma, abre aspas e fecha aspas, para se conseguir a exoneração do solicitante, o que, em tese, nos moldes da legislação pertinente, colocaria o ilustre advogado em condição de suspeição para auxiliar uma eventual nova comissão para analisar o inaugurado pedido de anulação. Noutro ponto, restou comprovado que foi nomeada uma comissão pelo atual presidente para análise do pedido inicial, compostas pelas servidoras Silvana, Débora e Patrícia. Na verificação do pedido de reconsideração, onde é arguido e constam dos autos, restou configurado que o assessor jurídico, Dr. Paulo Luciano, que aparece manifestando nas folhas 154 e 159, mesmo apontado como parte da denúncia, peticionou e participou nos autos e auxiliou a então comissão na adequação jurídica e na formatação dos atos levados a efeitos pela comissão. Em que pese a boa-fé e a presunção de inocência, fica evidenciado que a comissão nomeada para rever a decisão agravada tem sim em sua formação as mesmas integrantes da comissão que pugnou pela exoneração do solicitante. Ou seja, a comissão que deveria julgar a decisão e os motivos alegados pelo autor é a mesma que o julgou no processo administrativo número 005 de 2017, o que não se mostra apropriado e razoável em face da necessidade da isenção para os efeitos revisores, em caso de procedência do pedido, para sua eventual motivação, carecendo assim da condição de isenção e do duplo grau para o efeito revisacional, caso seja de direito. Outro fato que chama atenção e que desprende dos autos é de que a comissão nomeada pelo ex-presidente Kleber Pervidor detinha função gratificada concedida pelo acusado, o que, em face do caráter de subordinação e de aferição de vantagem econômica das servidores membro, aliada ao áudio em que o referido ex-presidente fala da intenção, por meio simulado, de se criar um ato perfeito, mas com intenção oculta de prejudicar o autor, forçoso é o entendimento de que a comissão possa ter sofrido alguma influência para a decisão que pugnou pela anulação da posse. Mesmo partindo do pressuposto de que tais servidores detêm fé pública, em virtude do recebimento de vantagem pecuniária concedida em caráter excepcional e discricionário pelo ex-presidente, a suspensão era, à época, remédio afastador de toda e qualquer suposição de ingerência, seja ela pessoal ou funcional, do ex-presidente junto à comissão ora em comento. No outro sentido, a participação do advogado, Dr. Paulo Luciano, em atos de comissão que deveria investigar, inclusive a sua participação na denúncia trazida pelo autor, se mostra inoportuna e desarrazoada, tendo em vista que o mesmo, em sumária cognição, se mostra interessado na causa em face do aparecimento de seu nome no áudio juntado aos autos, no qual o ex-presidente coloca como um dos, abre aspas, autores intelectuais, fecha aspas, do plano de exoneração, sobre os critérios de suspeição na esfera administrativa, recorremos ao artigo da Lei 9784 de 99, que assim dispõe: não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau.
Neste sentido, em atendimento sumário à lei que rege os procedimentos do processo administrativo, nota-se claramente que um dos motivos para a alegação de suspensão poderia se dar tão somente com a participação de um parente de um acusado na comissão processante. Sendo o então advogado mencionado na denúncia como aconselhador ou participe do engendramento conspiratório contra o solicitante, de forma irrefutável ou por analogia, o mesmo se enquadraria como também acusado de cumplicidade no ato questionado e, portanto, seu afastamento por suspeição era a medida que se imporia à época do pedido, devendo o mesmo, após tomar ciência do caso, bem como da menção do seu nome e da gravidade do teor da denúncia na referida gravação, alegar suspeição e declarar-se impedido para atuar, mesmo em apoio à comissão, bem como em emanar qualquer parecer no referido pedido, sob pena de nulidade do processo administrativo. Desta forma, difícil afastar a dúvida razoável do autor e mitigar a possibilidade de não interferência do acusado junto à comissão e da participação suspeita do então advogado, motivos estes em que se deve dar razão à dúvida. Das evidências do desvio de finalidade e do abuso de poder, analisando os autos mais precisamente, as folhas 73 a 153, comprova-se que desde a posse do então presidente, o solicitante do pedido de reconsideração protocolou vários pedidos administrativos, com a devida fundamentação acerca da necessidade do pedido, da fundamentação legal das proposituras, do direito pleiteado e, surpreendentemente, até mesmo com a recusa de pagamento de horas extras trabalhadas e não pagas. Nenhum pedido for acolhido pelo então presidente, o que desde já chama atenção. Nos autos do referido pedido de anulação, o solicitante já deixava claro que estaria sendo perseguido ao mencionar no texto de um pedido administrativo a possível configuração de perseguição. Em análise do conjunto fático, somados, evidencia-se uma perseguição por negativa de direitos, o que poderia, em comum aos motivos gravados no áudio em apreço, ser considerado que o autor sofria de perseguição política. Não obstante, outro fato narrado na inicial evidencia o ânimos do então ex-presidente, em que se demonstra, de forma assoberbada, buscar a todo custo a anulação de posse do autor do pedido. Segundo o solicitante, o mesmo um ano antes da abertura do processo administrativo de 2015, fora reconduzido ao cargo por ordem judicial via mandato de segurança, concedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Como a determinação se deu em pedido liminar, o mesmo e a Câmara estariam ainda no aguardo da decisão do mérito do tribunal. Portanto, mesmo que em sede liminar a recondução do autor estaria vigente à época do processo administrativo, e mesmo assim o ex-presidente ignorou o princípio da razoabilidade e, demonstrando a sua real vontade e ânimo, abriu o processo administrativo para tornar nula a posse do autor, o que demonstra um sinal claro na denúncia e traz à luz dos fatos que a real situação, posse do cargo, estaria ainda com amparo judicial e a espera de decisão de mérito era a medida razoável para o caso. Vale destacar que o ex-presidente é conhecedor das leis em virtude de ter sido delegado regional de Polícia Civil de Lavras, ou seja, detinha amplo conhecimento jurídico e seus fundamentos, e sabia da condição de amparo do autor, e mesmo assim o acusado ignorou e levou a cabo a sua pretensão. Do desvio de finalidade e abuso do poder. Isso já li também. Vereadora, a senhora está terminando? Tá, vou concluir. Eu até dobrei aqui algumas folhas para não repetir, tá? É importante ler, porque não nos foi permitido ler esse parecer na época, né? Então, muitos agentes políticos percebem que as condutas desviadas de função podem ser descobertas. Usam novos desvios de finalidade para impedir que suas condutas, procedimentos investigativos administrativos, sindicâncias, como forma de amedrontamento e constrangimento ao servidor,
que eventualmente se comprometa com o interesse público, pois até o sigilo, que é algo excepcional e deve existir, somente justificado, passa a ser usado como forma de terrorismo dentro das instituições. Desta forma, em confronto com o pedido inicial e os autos, levando-se em consideração as provas juntadas, Desta forma, em confronto com o pedido inicial e os autos, levando-se em consideração as provas juntadas e a conduta desferida pelo ex-presidente ao solicitante enquanto ocupava o cargo de diretor de TV, a prima facie inarredável é a percepção de que o autor do pedido sofreu, sim, a perseguição política alegada, com o agendamento da anulação de sua posse em face de atos supostamente ilícitos, mas que detinham no seu íntimo o ânimo persecutório, devidamente robustado e provado pelo áudio gravado e não contestado pelo acusado. Ao extrair da conversa qual seria o ânimo do então ex-presidente, afasta-se qualquer sentido republicano da conversa, levada a efeito e a convite pelo então ex-presidente, o que por si só causa estranheza, por, entre ambos, não apresentar qualquer laço de amizade ou motivo lícito para tal pedido. Assim, fica afastada qualquer motivação natural para o convite dentro da sala da presidência e que, por consequência, a constatação de fortes indícios acerca da denúncia. Em suma, restou comprovado que o ato que motivou a abertura do processo de anulação da posse do autor do pedido, na verdade, levando-se em conta a ligação política assumida pelo então ex-presidente Kleber, nasceu muito antes da posse como presidente da Casa Legislativa e desde o início a rigor dos autos em apreço. O presidente buscava e praticava ações que pudessem tolher o direito do autor, bem como inviabilizar condições de trabalho e assunção de direitos, mesmo que devidamente fundamentados e pertinentes. No caso em tela, pelo contexto da conversa gravada em áudio, as situações nela registradas e relatadas, difícil é afastar a probabilidade do pedido e a não tipificação do crime cometido contra o autor, que apoia-se de forma contundente em uma prova não combatida e evidências acerca dos pedidos acostados na inicial proferida pelo autor. Assim, havendo vícios de vontade, ilegalidade e ofensa ao princípio da impessoalidade a rigor, evidencia-se as alegações do autor. Desta forma, a comissão, após reunião presencial e profunda análise de forma meticulosa sobre os fatos narrados e as formas colacionadas, conclui que os pedidos do autor ante o contundente material probatório que aponta no sentido de que é necessário o reconhecimento de que o ato que motivou o ex-presidente Kleber nasceu até mesmo anteriormente à sua posse como presidente, resta evidenciado que a vontade para o ato era escusa, fazendo-o a procurar caminhos que supostamente eram transvestidos de legalidade, mas que, na verdade, eram tão somente caminhos em tese insuspeitos para dar vazão ao acusado em conseguir efeito danoso e reprovável da perseguição política com a anulação da posse do servidor, prejudicando-lhe em seu sustento e ao exercício de seu cargo direito adquirido por concurso público. Ressalta-se que a manutenção definitiva no cargo pelo autor carecia ainda à época de decisão de mérito a ser proferida pelo TJMG, ao ignorar a decisão de segunda instância que autorizava o autor a permanecer no cargo até a análise de mérito, o ex-presidente impediu, com a abertura e anulação via o processo administrativo, o exame do caso, vindo o mandato de segurança vir a ser extinto por fato superveniente, ou seja, a anulação da posse do autor levada a efeito, de forma viciada pelo ex-presidente. Vistos os autos e com base no relatório e fatos narrados, a comissão abaixo assinada de forma colegiada, em decisão corroborada nas evidências e provas colacionadas nos autos, reconhece ter encontrado indícios suficientes de desvio de finalidade,
com aparente abuso de poder, levados a efeito pelo acusado, vindo a viciar todo e qualquer ato por ele assinado no tocante ao autor, desde a sua posse como presidente e, por conseguinte, a criação do referido processo administrativo e seus efeitos. Forçoso é o reconhecimento de que até mesmo decisões pretéritas denegadas pelo ex-presidente e contrárias ao autor carecem de reanálise e possível reforma no tocante a direitos pleiteados em virtude da comprovação da perseguição levada a efeito pelo acusado. Não obstante a análise do ato de posse do autor, em atenção ao princípio de legalidade do poder de autotutela da administração pública, requer a convalidação do ato de posse para seus efeitos legais, para se evitar a insegurança jurídica, tanto para o administrado quanto a administração pública. Por fim, a comissão extraordinária nomeada pelo presidente, pela portaria número 158, no que lhe compete, dá provimento pelos motivos de fato e de direito e pelo poder de autotutela administrativa pela procedência dos pedidos de suspeição do assessor jurídico e da comissão ora impugnada e dos pedidos na inicial do pedido de anulação de processo administrativo pela verificação de indícios contundentes do crime de desvio de finalidade e abuso de poder levados a efeito pelo ex-presidente Kleber P. Vidor. Assim, a presente comissão conclui pela procedência dos pedidos arrolados no pedido de reconsideração e atribui efeito concessivo aos pedidos de petição inicial, sem prejuízo de revisão dos atos pretéritos denegados pelo ex-presidente em desfavor do autor do pedido e sem prejuízo de suas eventuais reformas por eventuais desvios de finalidade e abuso do poder identificados pela comissão. Lavras, 18 de dezembro de 2018, Elias Freire Filho, Enio Mendes de Siqueira e Naná Ferreira. Agora tem a decisão do ex-presidente, João Paulo, que eu gostaria que você lesse, João Paulo. Você quer que eu passe a pasta aí para você? Não estou de posse aqui, eu estou com um processo aqui com mais de 400 páginas. Eu não encontrei essa parte. Eu achei aqui. Está no seu parecer ou esse aí faz parte do processo também? Do processo. Pode ler. Não, mas eu não entendo o que você escreveu. Eu gostaria que o ex-presidente leia. Podemos ler depois das homenagens, vereadora? Senhora... Já vai ler. Perfeitamente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um breve pronunciamento, já que o nosso ilustre assessor jurídico fez um comentário a respeito do projeto 017. E eu gostaria rapidamente de, aproveitando a presença de pessoas amigas, pessoas que tenham conhecimento daquilo que Lavras necessita, daquilo que Lavras precisa. Então, senhor presidente, eu gostaria de dizer que Lavras, nesse momento, tem uma oportunidade única de transformar aquilo que o povo mais deseja, o povo mais precisa, ou seja, questões ligadas à mobilidade urbana. O prefeito, doutor José Xerém, com muita habilidade, com muita dificuldade, foi até Belo Horizonte para negociar um recurso ínfimo, pequeno, para atender os anseios da comunidade lavrense. Eu, senhor presidente, estou aqui em defesa do projeto, estou aqui em defesa da população lavrense, como todos os vereadores estão, eu tenho absoluta certeza. Eu vou citar aqui rapidamente, para que o telespectador tenha conhecimento, as obras que o prefeito pretende realizar no nosso município, com recursos de 11 milhões de reais, que representa apenas 0,37% da arrecadação do nosso município. Então, é muito pouco pela grandeza e pela importância das obras para as comunidades e para o cidadão lavrense. Vejam, senhores, duplicação do túnel da linha do bairro Centenário, duplicação da ponte de acesso ao bairro Novo Horizonte. Eu vejo pessoas aqui, gostaria que levantasse, essas pessoas representantes do bairro. Construção de uma passagem inferior de pedestre para a ligação dos bairros às margens da BR-265, entre o bairro Pedro Silvestre e Jardim Glória. Construção de uma avenida para a ligação da Zona Sul ao centro, que é muito importante para viabilizar
questões viárias da nossa cidade. Melhoria da malha viária. Quantas ruas no nosso município, quantas avenidas estão precisando de pavimentação asfáltica para melhorar, inclusive, a qualidade de vida das pessoas que moram nos locais. Substituição da iluminação pública de LED, que vai trazer uma economia substancial também para os cofres do município. E, para encerrar, o retorno da BR para atender o bairro Fonte Verde, ou seja, um retorno operacional que centenas de pessoas, por que não dizer milhares de pessoas, necessitam. Então eu peço aqui, senhor presidente, eu vou encerrar, eu peço aqui a colaboração de todos os vereadores. Nós já demos o parecer pela aprovação, e lembrando a todos, esse recurso ele está sendo oportunizado agora pelo governo federal, vereador Enio. Esse recurso tem prazo para ser assinado o contrato entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura. Esse contrato tem que ser assinado no máximo até agosto para que nós possamos liberar essas obras que vai revolucionar o sistema viário da cidade. Vai gerar emprego, aquilo que o povo está precisando. E qualquer prefeito que estivesse no lugar do Dr. José Xerém faria esse empréstimo, porque é uma obra para o povo, não é obra de prefeito, não é obra de vereador, é uma obra do Poder Executivo para o povo de Lavras. Eu agradeço a presença de vocês e, naturalmente, peço o apoio de todos os vereadores para a aprovação do projeto. Pois não. É só uma questão seguinte, a rotatória do Fonte Verde vai sair, isso é a principal coisa que vai acontecer. Mas por que o prefeito fez uma licitação no valor de R$850 mil, mais ou menos, e agora passou para 1.250.000? Ô, vereador, aqui está dizendo o seguinte, a contratação é de até 11 milhões de reais, até 11 milhões de reais. Veja o senhor. Mas o Fonte Verde está no valor de 1 milhão e tanto. Existe aditivo, existe uma série de coisas, de prazos, que nós poderíamos, inclusive, demorar um pouco na construção de algumas obras, e isso tem custo, gente. Isso tem custo. Agora, 1.200.000 reais para atender vocês, eu acho que é muito pouco. Então, nós temos que aprovar o projeto com absoluta certeza. Vereador, vamos aprovar o projeto. E eu estou falando aqui vereador, em nome do prefeito Dr. José Xerém. Todo mundo, peraí, todo mundo é a favor. Todo mundo é a favor do Fonte Verde. Não, um minutinho só. Só vai terminar. Eu vou terminar. Infelizmente, 800 mil não é dinheiro para fazer a nossa rotatória. Vocês aqui da casa, como vereadores, se o prefeito está fazendo esse 11 milhões, não só é a obra de Fonte Verde que está fazendo, não. São outras coisas. Terminando aqui, ó. A Fonte Verde... Como nós votamos em vocês aqui, para vocês fiscalizando esses 11 milhões. Agora, me desculpe o senhor, senhor vereador, que já foi até prefeito da nossa cidade. Não, você está enganado. Não quero nem saber. Mas está lá dentro. Vereador Enio. De tudo que acontecia. Quantos outros prefeitos roubaram na cara da população e ninguém nem falou nada? Pelo menos o Vereador Enio, prefeito lá do só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho, peraí. para poder fazer as prefeituras. Está filmado. A prefeitura estava falida. Senhor presidente, terminando. O Fonte Verde tem que sair. Eu estou só questionando por que foi feita uma licitação de 850 mil. Vereador Enio, Vossa Excelência vai ter a oportunidade de discutir mais o projeto. Todos os vereadores vão discutir amplamente o projeto. Eu só queria passar aqui agora, seguindo a ordem. Vai sair. Vai sair. O projeto será amplamente discutido. A rotatória do Minas, Presidente, aproveita para... ficou em 400 mil reais. Presidente, aproveita para cumprimentar todos aqui presentes. Mais uma vez, o presidente cumprimenta todos.
E seguindo a ordem aqui, o presidente vai passar a palavra ao vereador Coronel Claré. Só para seguir a ordem do dia, gente, nós temos aqui uma ordem para seguir, tem um pessoal aqui esperando, e daqui a pouco o projeto vai ser amplamente discutido, todos vão ter totais condições de falar tudo a respeito, e nós vamos finalizar esse assunto com a maior prudência possível. Vereador Coronel Claré, nós temos um assunto para seguir a respeito dos trabalhos junho, vermelho e amarelo. Vossa Excelência está com a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Não, colocar a ordem, não. Você vê o presidente. Esse povo, Ô presidente, vamos votar primeiro isso, depois voltar no outro assunto. Não, nós não vamos votar nada primeiro. Primeiro é o junho amarelo do Coronel Claré. Por favor, tá bom. Não tem projeto não, vereador. Não tem. Vamos chegar na ordem aqui agora. Senhor presidente, por gentileza. Gente, só um silêncio, só um minutinho. Eu vou sugerir aqui ao senhor presidente que a comissão são 3 membros. 2 membros já deram o parecer favorável para a tramitação e nós precisamos de mais um membro, que é o relator, digníssimo vereador Carlos Lindomar. Então, se for o caso, senhor presidente, se o Lindomar permitir, nós podemos suspender a reunião por 10 minutos para que nós, da comissão e outras comissões, possam reunir e, quem sabe, justamente, para que pelo menos o projeto tenha entrada. Se Marcos o projeto Massaro, der entrada, já... Justamente isso. O líder do prefeito esclareceu muito bem, é o que eu estou tentando falar. O projeto está aqui na ordem do dia. Nós fizemos, todos os vereadores, eu particularmente também, todo esforço no mundo para que ele estivesse aqui. Ele está aqui, vai ser discutido, vai se analisar tudo sobre o projeto. Se for para ser votado, vai ser votado, aprovado, comemorado. Mas é porque eu preciso só passar uma pauta, enquanto Vossa Excelência sugeriu de fazer a pausa para conversar com o relator, né? O Coronel Claré precisa passar. Senhor presidente. Senhor presidente, permite. Senhor presidente, se me permite, a reunião hoje, ela se tornou inapropriada para a homenagem que seria feita para pessoas doentes que estão aqui presentes. Eu gostaria de sugerir, se for o caso, de adiar a pauta com relação ao outubro, porque nós estamos com pessoas doentes aqui e desagradável essa situação para pessoas que não podem, né, passar por esse tipo de... Não posso sugerir que a vereadora Cristiane Costa ou que o vereador Coronel Claré conduzisse os homenageados até o gabinete de Vossa Excelência? E, senhor presidente, se me permite também, ser bem objetivo e claro, vocês podem me ouvir, depois vocês vão o tanto que vocês quiserem. Deixa eu deixar bem claro aqui, senhor presidente. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas aqui doentes que fazem tratamento médico e que vieram aqui. Também tem. Eu estou falando do barulho, tá? Senhor presidente, me permite, vou ser bem claro que esse assunto aqui tem que ser resolvido de forma muito objetiva, tá? Vou deixar bem claro para vocês. Ok, e vocês podem ouvir um representante do povo? Não? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O projeto de lei, a verdade tem que ser dita e vai ser dita. O projeto de lei que está aqui para ser votado hoje, ele não trata apenas do Fonte Verde.
trata de vários outros assuntos. São vários projetos. Inclusive projetos que vão adentrar em áreas particulares, beneficiando particulares. Tá? Tem obra aqui que vai criar aqui infraestrutura urbana para loteamentos que ainda não existem e que, na verdade, o construtor, o dono da área, é que teria que pagar para ter a obra e o município está aqui querendo arcar. A questão aqui não é o Fonte Verde. O Fonte Verde foi colocado aqui junto no projeto e vocês têm e devem se manifestar mesmo. Tá? Agora, chegou um projeto de lei aqui, apresentando números sem qualquer projeto, não estou falando do Fonte Verde. Fonte Verde já foi discutido várias vezes. Chegou projetos aqui, sem qualquer... o projeto de lei apresenta valores sem que tenha um projeto, sem que tenha um projeto básico, sem que tenha um orçamento, e pretendendo endividar o município em 11 bilhões de reais. Vamos lá. Eu fiz um requerimento, eu fiz um requerimento aqui de justificativas que sejam apresentados os orçamentos, porque eles não estão aqui. Eu tenho responsabilidade com o meu mandato, jamais vou aprovar projeto de lei sem tempo hábil para avaliar e sem que estejam presentes os documentos necessários. Eu fiz um requerimento, espero que o município entregue em tempo mais hábil possível. Eu fiz um requerimento de documentos, estou deixando claro, não vou abrir mão de que o prefeito apresente os documentos, os orçamentos dessas obras. Depois que eles chegarem, eles serão discutidos. Não estou nem levando tanto em consideração a questão do Fonte Verde, apesar de ser muito estranho o que o vereador Enio colocou aqui. Licita uma obra por 850 mil e agora apresenta um projeto pedindo 1.250.000 de orçamento. Isso está muito estranho. Justifique, apresente os orçamentos. Então, senhor presidente, deixando bem claro, vereador, existe um requerimento regimental com base no artigo 87. Senhor presidente, eu não abro mão desse requerimento e o projeto não será votado hoje. Não será. Uma parte, vereador. Gente, pessoal, só um minutinho. Deixa eu falar só um instantinho, por favor. Deixa eu falar um instantinho, por favor. Gente, só um minutinho, por favor. O caso do Fonte Verde é um caso especial. Ele não pode ser misturado com outros projetos. Deixa eu falar. Dá licença, vocês não estão deixando, vocês não estão me ouvindo. Dá licença. Lisa, só um minutinho, a obra do Martiminas foi feita com dinheiro privado da construtora PEME e do Martiminas. Não tem aprovação nenhuma nessa Câmara. Não teve aprovação de dinheiro na Câmara, só para deixar claro. Tá? O caso do Fonte Verde. Foi 400 mil aqui, que é 1.250.000. O processo licitatório já vai acontecer dia 9/7. Tá? Já existe uma tomada de preço para o retorno do Fonte Verde, dia 9/7. O caso do Fonte Verde não pode ser misturado com outros projetos. Vereadora, especialmente é um projeto só. É um projeto só, senhor presidente. É um projeto só. Se não aprovar o projeto, o retorno não vai sair. Então nós temos que aprovar o projeto. E eu gostaria de pedir, Elisa, senhor presidente, a presença do secretário de obras. O secretário de obras está aqui, por gentileza? Ele vai sair antes desses. Eu gostaria. De vocês já está aprovado. O processo licitatório já vai ser agora, dia 9/7. O secretário de obras, gente, o secretário de obras vai fazer um pronunciamento. Pedir a Milene e o doutor Marcos Henrique acompanhem o secretário de obras, que eles podem ficar juntos, que de repente algum assunto pode ser.
O de vocês é melhor, o de vocês é muito melhor. O líder do prefeito, vereador Possato, convidou o secretário de obras, senhor Ele Tales. não pode, o caso de vocês não pode ser misturado com outros projetos. O de vocês já tem um Senhor processo presidente. de licitação pronto. Senhor presidente, gente, vamos acatar gente, só um silêncio, um minutinho. Meus amigos, minhas amigas, um minutinho. Vamos acatar o vereador Marcos Possato. Minutinho. Eu quero agradecer aqui a presença do Tales, doutor Marcos Henrique, da Milene. Agradecer ao presidente Mestre Grilo pela iniciativa. Nós vamos agora ouvir o secretário de obras, o assessor jurídico. Apenas, gente, eu gostaria de deixar bem claro a vocês. Não existe desmembramento de outras obras com Fonte Verde. Tem que aprovar o projeto como um todo para ser aprovado o projeto do retorno. Então, não tem como aprovar só o projeto do retorno operacional, não. Ou você aprova tudo ou não aprova nada. Doutor, com a palavra, doutor Marcos Henrique. Eu queria atender o pedido do Possato. O Possato se mobilizou para isso e convidou o secretário de obras, aproveitando a presença do secretário de obras, senhor Tales, aproveitando para parabenizar pelos trabalhos da frente da prefeitura, Tales. Fica à vontade na tribuna dessa casa. Presidente. Procurador do município, senhor Marcos Henrique. Secretária de Finanças, senhora Milene. Senhor presidente. Podem acompanhá-lo. O vereador Possato pode fazer. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu acho uma falta de respeito o que está acontecendo aqui. Eu comecei a ler um relatório, passei para o vereador João Paulo e ele não acabou de ler. Vamos terminar o que eu comecei, por favor. Passar a palavra para o secretário Tales. Com a palavra, o secretário Tales. Boa noite a Presidente, eu não acredito que o senhor tomou uma decisão dessa. Nós não terminamos o assunto que eu comecei a ler. Nós vamos ter tempo para terminar, vereador. Deixar o secretário Gente, falar. Que absurdo. Pessoal, me dá uma oportunidade de tentar dar um pouco mais de informação para os senhores vereadores. Só um minutinho. Peço encarecidamente para vocês aqui para a gente tentar ser breve. Nós estamos aqui hoje, em primeiro lugar, boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste em casa. Eu, doutor Marcos Henrique e a Milene, vamos dizer, somos as pastas envolvidas e que poderiam dar algumas explicações sobre esse projeto de lei, cada um na sua área. Então, eu estou aqui primeiro, eu vou falar somente um pouco da parte técnica, assim, do que a gente tem de todas as obras relacionadas no projeto de lei, e caso os senhores queiram fazer alguma pergunta sobre obra comigo, sobre a questão da lei, né, o doutor Marcos está aqui, e a questão financeira com a Milene. Então, eles estão à disposição aqui também. Em relação às obras, todas essas obras, elas já têm seus projetos básicos, elas não têm o projeto executivo ainda. As licitações irão ocorrer com a contratação do projeto executivo e execução daquele projeto executivo. Assim como foi a Ponte Branca, ela também foi licitada com projeto básico e quem ganhou a licitação elaborou e aprovou o projeto executivo junto, no caso, a FCA e executou a obra. Acontece a mesma coisa com Fonte Verde. Já existe um projeto básico, a licitação é somente com projeto básico e uma planilha. Eu confesso que eu ouvi aqui essa questão da obra, era um valor e agora é outro. Eu não estou me recordando, se alguém puder me lembrar, que orçamento é esse de 850? Eu não estou me recordando, por favor. O senhor secretário, foi publicado uma licitação no valor de 850 mil, mais ou menos. Quando, mais ou menos? 800 mil reais. Não, quando? Foi começo da semana passada. A prefeitura publicou este valor? Eu confesso que eu não vi essa publicação. E outra coisa. Só um minutinho, gente, por favor. Outra coisa. Eu só fiz uma planilha. Eu fiz a planilha. Foi publicado.
foi publicado no Diário Oficial ou alguma... Eu não me recordo. Pode ter sido algum... Confesso que eu não vi a publicação. O meu trabalho ele termina, vamos colocar assim, nesse primeiro momento, quando eu consigo enviar toda a parte técnica para licitação. Mais uma pergunta só. As lâmpadas LED vão ser trocadas só no centro da cidade? Não tem definição aonde elas vão ser trocadas. Nós não temos a definição de onde serão trocadas as lâmpadas de LED. Uma fonte muito segura me falou que vai só ser no centro da cidade. E se for, é o centro. Já é o centro, seu Enio. Os bairros. Vamos lá. Eu vou tentar, em respeito ao pessoal do Fonte Verde que está aqui, falar um pouco mais sobre ele. Do Fonte Verde, o orçamento que eu tenho é esse valor de 1.250. O valor que é encaminhado para a licitação, ele é até maior do que esse, porque eu tenho que respeitar os valores, por exemplo, é uma obra licitada com todos os insumos do CETOP, que é os valores que regulam as obras do Estado. Então, foi feito um levantamento topográfico, um projeto básico de qualidade, com toda a condição de levantar quantitativos. Então, se já houve o requerimento dessas peças técnicas, que, segundo o nosso procurador, não é necessário encaminhá-las juntamente com o projeto de lei, mas elas são necessárias para um processo licitatório. E estão disponíveis até, por exemplo, o do Fonte Verde já deve estar no site da Prefeitura. Então, ele está disponível para quem quiser ver. Então, assim, só que a gente sabe que uma licitação tem desconto. Né? As pessoas, para ganharem, costumam dar aí, a média de desconto tem sido de 15% a 25%. Então, tem uma parte de expectativa do valor de 1.250. A gente não crava que é 1.250, pode ser até menos. Terminando, o Fonte Verde precisa resolver o problema. Agora, não tem condição, senhor Enio. As outras obras... Oi? As outras obras é complicada. As outras obras são... É complicado. Não explica de onde que é a rua, de onde vai abrir. Vamos lá, concordo com o senhor. Não, resolve o negócio do Fonte Verde. Não tem como, não tem como. A proposta para a Caixa Econômica Federal é uma única proposta. O que a gente não pode deixar de falar é que o município se preparou para ficar apto a receber recurso. Se eu não tenho esses projetos, nem que alguém quisesse dar recurso para o município, nós não teríamos condições de pegá-lo. Então, nós trabalhamos durante um tempo para deixar projetos em condição para, quando surgisse uma oportunidade, nós não a perdêssemos. Então, esses programas, infelizmente... Desculpa, minha boca também está muito seca. Esses projetos, esses programas, hoje eles estão abertos. Amanhã eles não estão mais. Então, assim, são oportunidades que nós estamos tendo de conseguir o recurso. Nós estamos aptos para pegá-lo em condições de executá-los. Secretário, peço uma parte. Mário. Pois gente, olha, observem, acho que vocês prestaram atenção no que o secretário Tales disse. É uma oportunidade que o governo federal está dando, nesse momento de crise, para que milhares de cidades possam resolver o seu problema com recursos do governo federal. Só que esse programa, ele termina, ele tem prazo. Então, se nós não votarmos, secretário, concorda comigo? Se nós não votarmos num tempo hábil, nós vamos perder o recurso. Concorda? Presidente, posso... É uma preocupação, realmente é uma preocupação. Tades, posso... Tades. Dá sequência? Posso? Com a palavra, o professor Lindomar. Professor Tades. Pois por gentileza. Vou te falar já. Tades, se me permite. Pois não. Na verdade, já deve ter chegado ao conhecimento de Vossa Senhoria.
eu apresentei um requerimento, realmente, para tramitação. Eu vi agora aqui. Sim. Para tramitação do projeto, não é necessário a juntada. Mas para análise e convencimento de um voto coerente, independente e verdadeiro, é necessário você avaliar o que está sendo autorizado a contratar. Em função disso... Você está conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir? Então, o que importa é isso. Então eu solicitei aqui exatamente essa questão dos projetos, as planilhas que foram apresentadas e de onde se chegaram esses valores aqui. É importante deixar claro, e como o Possato já disse, e Vossa Senhoria também já teve a oportunidade de dizer aqui, o projeto é de aprovação de uma linha de crédito total, não é para projetos separados. Perfeito. O projeto que veio é para tudo. Poderia vir um projeto para cada contratação? Até poderia. Optaram por mandar tudo junto. E nós temos que ter a responsabilidade de que existem outras obras aqui estabelecidas também. Eu não afirmo que poderia ter sido enviado separadamente. Eu não tenho essa informação. Mas, enfim, não veio... Aí o Possato foi aí feliz na colocação dele. Ou nós aprovamos o projeto como um todo, e não só a obra do Forte Verde, mas os demais que estão aqui, ou não aprova nada. Exatamente. Essa é a questão. Então é o seguinte, eu tenho algumas perguntas a fazer, especificamente, e mais direcionada até a obra da construção de uma avenida para ligação da Zona Sul ao centro, no valor de 1.600.000. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas a fazer em relação a essa obra. Pois não. O dono da área, ele tem... Foi veiculado essas informações aí, não sei se são verdadeiras. O dono da área tem algum projeto de empreendimento de parcelamento do solo dessa área apresentado, ou em estudo, ou em andamento na prefeitura? Não, se apresentou, já retirou há algum tempo. Eu sei que ele já fez no passado. Mas hoje não tem? Não tem nenhum tramitando. Você sabe me dizer se o município tomou alguma iniciativa, conforme a lei do Estatuto da Cidade, de constranger esse proprietário a dar função social à propriedade, seja através de IPTU progressivo, de notificação para parcelamento compulsório do solo? Você sabe me dizer se o município tomou alguma iniciativa? Desconheço. Desconhece? Desconheço. Porque até onde me consta, não há. E não havendo, essa obra acaba beneficiando sobremaneira um proprietário particular. Pode acontecer. Que vai ter uma avenida podendo desmembrar lotes e... Pode acontecer. É uma informação mas que não é o muito objetivo importante do município. Tá. Pode acontecer. Mas o município poderia estudar uma contribuição de melhoria com relação a essa obra. Mas o senhor entende que se de repente houver uma área que é de um particular, Sim. Se essa área ela é doada ao município, já não é uma contribuição? Se a área fosse minha, eu doava 3 vezes o que vocês querem, porque o benefício é imenso. Perfeito. O benefício é imenso para ele e para 90 mil lavrenses. Mas vamos então, lá. assim, o nosso objetivo é beneficiar a população de Lavras. O município, há algum tempo, até por manifestação do Ministério Público, tem sido muito cuidadoso na aprovação de empreendimentos urbanos. Tem sido muito cuidadoso, muito criterioso. Perfeito. Né? E fato é que essa obra ela vai beneficiar sobremaneira um particular que poderia ser constrangido a fazê-la por conta dele. Poderia ser constrangido a fazer por conta dele. Isso são informações que eu preciso ter da administração, porque me parece que você vai gastar aqui... Nós vamos pegar um dinheiro que não temos, emprestado, pagar juros, para fazer uma obra que é importante? Não há dúvida. Mas teria outros mecanismos para fazer. O empreendedor está sendo... O empreendedor, não, o dono da área, pode ser que ele nem queira empreender, mas existem mecanismos jurídicos, e talvez o Dr. Marcos possa falar um pouco a respeito, Perfeito. que viabilizasse isso. Então, assim, tem algumas questões, alguns pontos do projeto que eu gostaria de ter mais informações para o convencimento. Tá? Eu entendo e por isso as planilhas. Eu entendo que nós não estamos falando aqui só de uma obra, e cada uma requer as suas explicações, né? E esse é o objetivo de estar aqui, para ter essa oportunidade. Mas como eu disse, essa área aí não é minha,
mais do Dr. Marcos para ele poder explicar. Eu vou ficar, quando eu falo desconheço, é porque desconheço mesmo. A minha preocupação, as informações que eu tenho são técnicas. Todas essas obras têm planilha orçamentária? Todas elas têm planilha. O requerimento que eu fiz é de que fosse apresentadas as planilhas. Todas elas têm projeto básico, todas elas têm planilha. Algumas delas já existem até contrato para ser utilizado. Sim. Ok? O requerimento aqui, Thales, e aí eu vou te fazer uma pergunta, qual que é o tempo hábil? É obra prometida de há mais de 20 anos. Ó, menino. Meses. Ô, Thales, a documentação que eu requeri foi basicamente isso aqui. Projetos de engenharia da obra, executivo ou orçamentário, né? Acompanhados dos orçamentos, eventuais atos licitatórios praticados, justificativas e estudos realizados, bem como da documentação enviada à Caixa, que são essas, né, que já foram encaminhadas, para análise do crédito. São esses documentos. Vocês têm viabilidade de informar isso com celeridade? Está tudo pronto? É só... Para a Caixa Econômica, só para deixar claro, eu não sei com detalhe, mas eu acho que nem projeto vai para a Caixa Econômica. Tá. Mas nós sabemos da necessidade, para se utilizar o recurso, ter que haver o processo licitatório. Claro. Então, no planejamento de utilização dos recursos, nós nos planejamos... Processo licitatório startado, talvez só o do Fonte Verde. Não, já tem a duplicação da API Cascalho, passagem inferior Esses do Cascalho. dois têm licitação. E já tenho itens aí com contrato assinado. Por exemplo, melhorias de pavimentação, é uma licitação que houve recente para recapeamentos e pavimentações, ou seja, recapeamentos em vias já asfaltadas e pavimentações em vias que são de terra. Então, havendo recurso, eu já posso utilizar este contrato, que já há licitação homologada. Tá. LED também já há licitação homologada. Eu sou bem claro aqui. Eu aí estou falando com o vereador Carlos Domar. Essa análise desse projeto e a liberação para votação somente será feita com o prazo hábil para que vocês entreguem. Quanto antes entregar, melhor vai ser feito. Fora disso, eu estou exercendo o mandato, Lisa, não estou em campanha. Meu compromisso é com o meu mandato, não é com a reeleição. Thales, então assim, esse requerimento, eu não posso abrir mão dele, é uma questão natural de comprometimento com o meu mandato. Fui eleito, não estou em campanha, como dito, e preciso aqui de ter convicção para votar, pelo sim ou pelo não. Não dá para ser de forma tão aleatória assim. Tá? Agradeço, inclusive aqui constava o requerimento para que vocês viessem após os documentos. Se estiver tudo ok, é óbvio que vai ser, o voto pode ser favorável. Mas isso não vou abrir mão, não tem pressão que me faça passar por cima de princípios e de responsabilidade. Isso não existe. Então, eu peço que vocês apresentem o documento o quanto antes. Só isso. Obrigado. E o objetivo é esse, nós estaremos... É muita informação, nós trabalhamos muito rápido em muita documentação. Com certeza, após enviar, vai ser necessário algum esclarecimento e nós vamos estar à disposição. Principalmente as planilhas, acho que é o principal. O restante, acho que da parte orçamentária, técnica, onde vai pegar a questão de projeto, ok? Seu secretário. Então, estou à disposição. Pois não, vereador. Eu gostaria se o senhor tem condição de responder sobre a tomada de preço de abril de 2019, a abertura do processo licitatório, que vai acontecer dia 9/7, às 14 horas. Eu gostaria que o senhor confirmasse esse processo. O que é de abril? Abril? Tomada de preço. Abril de 19? Mas abril está mais... A de abril é qual que é o objeto? Oi? Qual é o objeto? É o projeto de lei 110, é o PL 110 de 2019. Objeto é para quê? Para construção de quê? Da Fonte Verde. Já está marcado. Fonte Verde já está marcado para o dia 9/7 de 2019. Perfeito. Processo licitatório.
Viu, gente? Já está marcado o processo licitatório. Não depende desse projeto. Já vai sair. O projeto vai sair, mas a execução depende do recurso, vereadora. Sem recurso, não homologa. Mas não pode abrir um processo. Sem recurso, não homologa. Como que abre um processo licitatório sem dinheiro? O prefeito tem essa autonomia. Se não acredito. tiver recurso, não homologa. Sem dinheiro não pode abrir um processo licitatório. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, pela ordem. Eu queria dar os parabéns para o Marcos Possato aqui, que eu tive com ele lá em Oliveira. Ele foi em nome do prefeito para conquistar essa obra lá no DENIT. Então eu sou a favor do projeto e meus parabéns ao Marcos Possato. Gente, eu queria escutar também o procurador do município, senhor Marcos Henrique, doutor Marcos Henrique, só para saber de Vossa Senhoria, se o projeto é simples. Boa noite a todos. Eu queria só pedir um instante para a gente poder esclarecer sobre o projeto. É um projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Executivo, que ele visa simplesmente uma autorização para que o Poder Executivo faça um financiamento no valor de 11 milhões e 100. O que está sendo analisado nesse projeto de lei são as cláusulas do financiamento, são as garantias que são postas ao Poder Executivo, o valor desse financiamento para que o Poder Legislativo autorize a contrair esse financiamento. O que é importante a gente lembrar aqui? Toda a parte de projeto e de obra, a gente chama dentro do direito que são atos de gestão. O que é atos de gestão? São atos inerentes ao Poder Executivo. Imagine, senhores, se todo ato de gestão, toda licitação, todo projeto tivesse que ser encaminhado ao Poder Legislativo para ser aprovado. A cidade não ia conseguir dar andamento na parte de obra, infraestrutura. A gente tem que observar tudo isso, que são atos que o próprio legislador atribuiu ao Poder Executivo executá-los. O que a gente colocou ali foi só como questão de transparência, para demonstrar aonde que esse dinheiro vai ser gasto, como que ele vai ser gasto. Porque, na verdade, o que a gente pede aprovação é para a infraestrutura da cidade. O que a gente tem que observar também é que os projetos não podem ir anexo, porque a Caixa Econômica pode pedir alguma alteração nesse projeto. Então, se ele vem anexo ao projeto de lei, a gente teria que ter necessidade de outro projeto de lei para fazer a mudança disso. O que aconteceria dessa forma? A gente traria prejuízo para a própria população, que seria que seria para onde iria essa prestação social. Então, o que a administração pretende? Essa autorização para que, de forma mais célere possível, a gente consiga fazer essas obras, a prestar o serviço social para a população que necessita disso. Então, o projeto, ele é bem simples, ele é uma aprovação, Ele é uma aprovação de um financiamento. Todas as cláusulas do financiamento, elas estão dispostas dentro do projeto de lei. A proposta apresentada pelo Poder Executivo está no projeto de lei, que são as informações essenciais para aprovação disso. Pode haver necessidade, num futuro, de alterar algum projeto? Claro que pode. Não por outra razão que a gente deixa essa disposição expressa. A Caixa pode pedir alguma alteração. Então isso é muito importante. Esses projetos não são inerentes ao Poder Legislativo, eles são atos de gestão do Poder Executivo, e é importante salientar que a gente já deu início ao processo. Por quê? Porque a gente depende de fazer o gasto do recurso para que a nova parcela chegue. Então a gente já adiantou esse processo, para que lá na frente a gente não fique com impedimento de receber os recursos. Se o recurso não vier, se ele não for aprovado por essa casa,
Infelizmente, a gente vai, o que a gente vai fazer? A gente vai anular o processo licitatório, né? Se essa casa não aprovar o projeto, a gente anula o processo licitatório, porque a gente não vai ter recurso financeiro para executar, né? Então, o objetivo é isso, é que a gente não prolongue mais a situação da população lavrense. Doutor Marcos, diga-me, por gentileza, qual é o prazo, tá conseguindo? Qual o prazo do programa para que ele seja contratado? Você sabe me dizer? Está no artigo 1º do parágrafo 2º. Então, todas as questões de prazo, amortização, taxa de... Não estou falando prazo de contratação e de juros. Isso está no projeto. Estou falando o prazo para poder contratar. Que o Possato falou que tem uma data em agosto. Eu tentei procurar aqui em vários lugares onde está. Na verdade, o que acontece? Esse é um programa da Caixa que ele está à disposição do município. Né? Qual que é a vigência do projeto, do programa? Não, nós não temos essa vigência. A Caixa pode fechar de acordo com o recurso que está disponível pelo governo federal. Eu não ouvi. A Caixa pode fechar de acordo com o recurso. Se o recurso não tiver mais recurso, ela vai fechar e não vai fazer mais financiamentos para o município. Mas não tem data prevista, então? Tá. É porque eu ouvi aqui que tem que votar até agosto, senão não tem jeito. Mas o problema é o seguinte, a partir do momento que vereador não tiver mais nós não podemos correr risco. Né? Doutor Marcos Henrique, só um minutinho. A minha explanação, senhor presidente, foi para que nós tenhamos... O problema é o seguinte, vem aqui, coloca um monte de jabuti no meio de um projeto que é de interesse, sim. Mas tem muita coisa no meio aqui que precisa de explicação. Gente, eu sinto muito, julguem como vocês acharem que deve, mas eu tenho compromisso com a legalidade, com o meu compromisso de fiscalização e não abro mão disso. Infelizmente... Tiailton. Eu conheço a realidade, Com a palavra, o vereador Tiailton. Senhor presidente. Tiailton. Senhores, eu estou vendo ali o Mário, um grande amigo meu. Eu acho uma falta de respeito muito grande esse povo ir embora sem o resultado. Nós temos que votar hoje. Possato, parabéns pelo seu projeto. Eles têm que voltar com resultado hoje. Pode contar comigo, voto hoje. Com a palavra, doutor Sebastião. Doutor Sebastião. Senhor presidente, eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu não vou retirar o pedido, ponto. Aí a Vossa Excelência decidiu o que vai fazer. Era porque o doutor Sebastião também pediu a palavra, por todo mundo já falou, né? Doutor Sebastião, fica à vontade. Senhor presidente, gente, um minutinho, por favor. Silêncio, por favor, silêncio. Só um minutinho, por favor. Gente, eu queria trazer uma explicação aqui, o seguinte. Olha, eu prezo muito pela coerência e procuro agir dentro das coisas corretas. Na verdade, votar aqui empréstimo, parece que hoje é o primeiro empréstimo que está fazendo essa casa. E Lavras, por muitas vezes, em situação muito melhor, onde o país estava em situação melhor, o Estado estava pagando tudo para o município, e Lavras fez muitos empréstimos. E o prefeito Zé Xerém, Milena está aí, ela pode falar, vem pagando muitos empréstimos de outros prefeitos que fizeram em situação melhor do que está hoje. Então, é muito justo que hoje o prefeito que passa por muita dificuldade
está fazendo um empréstimo. É necessário, porque hoje a dificuldade é muito maior. Então, é um empréstimo pequeno e que ele está pagando outros empréstimos. Então, ele também tem direito de fazer um empréstimo. E o empréstimo necessário. Então, é uma coisa que não dá mais realmente para o Fonte Verde e outros aí, o pessoal de outros bairros aí, não dá para esperar mais. Eu acho que, na verdade... Pois é, não, eu acho que eu estou pronto para votar hoje. Eu estou pronto para votar hoje, claro. Doutor Sebastião. Terminou? Terminou? Bom, aqui, gente, eu respeito a opinião de cada um. Eu tive meus contatos, eu tenho meus relacionamentos, eu procurei me envolver no projeto e fui atrás das minhas informações. E eu, pessoalmente, estou pronto e gostaria de votar o projeto hoje. Muito obrigado. Vereador doutor Alessandro. Boa. Boa noite, senhores. Bom, primeiro aqui eu queria parabenizar o prefeito Zé Xerém. Eu acho que parabenizar o prefeito Zé Xerém. Isso é uma linha de crédito do governo federal realmente para auxiliar os municípios. E a gente tem aí, como está nos projetos, além do Fonte Verde, vários outros, mas com certeza esse é um projeto que a gente já vem discutindo e que vocês com razão vêm aqui hoje estar reivindicando isso. Eu também sugiro, e eu acredito que até o que já foi dito pelo advogado, essa questão da gestão, e está aqui sendo dividido com a gente, talvez num projeto que nem precisasse vir, isso também demonstra o interesse do Zé Xerém está dividindo responsabilidade. Entendo e respeito a fiscalização, que realmente é inerente ao cargo de vereador. Nisso, o professor Lindomar ele tem toda a razão de estar fazendo. Mas eu sugiro, então, até porque realmente tem o anseio da comunidade, a gente entende que esses projetos são sérios, eu acredito na figura do prefeito, eu acredito que tudo que está sendo feito realmente com seriedade e com responsabilidade. Então eu sugiro que as pessoas que sejam contra, votem contra, mas que o projeto seja votado hoje. Eu também acredito nisso. Aí seria o ideal. Vereador Peterson. Boa noite, presidente. Boa noite às pessoas presentes aqui no plenário. É um prazer estar recebendo aqui os meus amigos, meus vizinhos, né, do bairro Novo Horizonte. Os meus amigos que hoje não estão no bairro Novo Horizonte, estão no Fonte Verde. Obrigado, Celim, pelo manifesto aí. Obrigado, Marão, que a gente morou tanto tempo lá no bairro. Não sei se alguns de vocês sabem, eu moro no bairro Novo Horizonte há 33 anos. Não são 33 dias. Eu também considero um bairro extremamente carente. Fico feliz porque eu tenho fé em Deus que esse projeto vai ser votado. Fico feliz por poder ter conseguido incluir, através de um projeto que eu entrei na Câmara há 2 meses atrás, de indicação da duplicação da ponte Novo Horizonte. Não interfere nada no bairro Fonte Verde. Fico feliz por ter essas duas conquistas aqui. Vocês sabem que o bairro Novo Horizonte também precisa. O Fonte Verde vai sair e o Novo Horizonte vai sair. Quero aqui agradecer o prefeito por tamanha iniciativa e pelo belo trabalho que ele vem fazendo na nossa cidade. Obrigado a todos. É só, presidente. Perfeitamente, vereador. Eu também quero agradecer. Totalmente a favor, meu amigo. Obrigado. Quero agradecer o pessoal da prefeitura que esteve aqui, o Thales, a Milene, doutor Marcos Henrique, aproveitar a oportunidade nas pessoas de vocês, de parabenizar o prefeito Zé Xerém, um projeto tão sério, um prefeito tão compromissado com a população, principalmente nos bairros que mais precisam. Então, o presidente parabeniza a gestão, parabeniza pelo projeto, sou totalmente a favor, mas
A lei hoje ampara o relator da comissão, que é o vereador Carlos Lindomar. Então nós precisamos ouvir. O vereador não vai parar a reunião hoje para fazer esse parecer, vereador? Senhor presidente, o parecer depende da análise de... Não o parecer até poderia, mas você tem que ter acesso a documentos e informações. Está chegando aqui falando que é 11 milhões de reais. Por que não é 22? Por que não é 5? Não tem nada aqui que justifique esses valores. Está só a palavra, está só a lavra de um texto do Executivo. Só está a lavra de um texto do Executivo, mais nada aqui. Tem vereador aqui que eu sei que arrependeu de ter votado nessas recomendações que o prefeito manda aqui, que depois não condiz com a realidade. Então, vereador presidente, como dito desde o começo, postura, coerência, jamais dei parecer aqui com base em pressão, com base em qualquer tipo de forças externas. Isso não vai acontecer nesse projeto como qualquer outro. O presidente respeita a opinião de Vossa Excelência, mas pergunta, só para a gente encerrar esse assunto, tem uma previsão, Vossa Excelência, emitiu parecer? O pedido já está feito, é só a prefeitura responder. Gente, então só para esclarecer, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da casa, o vereador Carlos Lindomar, está pedindo prazo para receber. Está dentro do seu prazo. Aliás, o prazo nem começou a correr ainda, mas vamos lá. Eu estou solicitando documentos do Executivo. Os documentos chegando, terá o meu empenho de liberar o quanto antes. Perfeitamente. Está explicado, então, pelo relator. Não existe nada que nenhum outro vereador possa fazer se o relator não emitir o parecer. Tá? A reunião, então o presidente tem que suspender esse assunto. Não tem mais esse assunto. Então o presidente suspende a reunião por 5 minutos. Reunião está suspensa. O presidente aproveita que ainda está no ar e acata a solicitação aqui dos vereadores, já estão todos deixando o plenário, para declarar encerrar essa reunião. Aclamamos as bênçãos de Deus, agradecemos a presença de todos e encerramos a reunião.